Olha, eu não te conheço, mas com certeza você é influenciado por esse mapinha aqui. Ah, esse cara tá falando que eu tenho ansiedade crônica. Não, não, não. É um pouquinho mais simples do que isso. Ou um pouquinho mais complexo, como a gente vai ver aqui no mapinha de hoje. Esse barulho é o cachorro andando, viu? Eu gostaria de falar sobre a cultura que a gente tem de tanta tecnologia e como ela deixa a gente num estado de ansiedade constante, baseado na sociedade do cansaço, na modernidade líquida e no niilismo. Porque se tem algo que todos nós, como humanos, procuramos, é ter saúde e qualidade de vida. E a sociedade que a gente construiu hoje, essa cultura que a gente tem, não nos permite ter isso. Deixando a gente mais ou menos nesse estado aqui, ó. Meio doidinho assim, sabe? Faz parte. Enfim. Meu nome é Júlio César Xajican, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Palco da Mente. Aqui eu falo sobre psicologia, filosofia, ciência, sociologia, educação, essas coisas. Bem, coisa de doido. Vamos começar. Eu gostaria de começar fazendo uma análise histórica. Por quê? A história tá aí pra gente estudar o que a gente já fez como humanidade, o que a gente pode melhorar e não repetir, né? E estudando a partir desse livro, por exemplo, que é uma simplificação brutal da história, mas é uma síntese legal também, a gente percebe que cada povo tem a sua própria cultura. Pra você aí que não sabe o que é cultura é o conjunto de crenças que a gente leva como sociedade. Não entendeu nada? Tudo bem, te explico. Cultura. Sabe o que a gente acha certo e errado, o que a gente acha bonito ou feio, o que a gente valoriza, o que a gente afirma, ou a gente acreditar no capitalismo, a gente acreditar na educação. Tudo isso é a cultura que a gente construiu aqui na cidade grande, vivendo em civilização, certo? Essa estrutura familiar e por aí vai. Democracia. Tem outras formas de governo, parlamentarismo lá europeu também, né? E esse é um ponto muito legal aqui, ó. Que a cultura é produto do homem e é uma relação mútua, vice-versa. E o homem é produto da cultura. Aí como assim você tá pensando? Quem cria o conjunto de crenças da sociedade? Nós mesmos. E o conjunto de crenças da sociedade molda a nós. Por quê? Tudo é estímulo, certo? Esse mapa ele pode ser interpretado a partir de qualquer ponto. Eu posso começar aqui, vir pra cá e pra lá, tudo tá conectado. Que essa é a quarta vez que eu tô gravando. E aí eu falo disso só, mas depois eu me toquei. Ah, posso falar disso aqui já no começo. Não tem tanta diferença, antes de eu explicar isso daqui, por exemplo. Tudo é estímulo. Tem dois tipos de estímulo. O primeiro é o que a gente recebe quando criança, na nossa formação individual. E todo ser humano, da criança até o idoso, está em constante desenvolvimento. Todo mundo sempre está se desenvolvendo, a própria identidade, né? E o segundo tipo de estímulo é aquele que a sociedade traz pra gente no nosso cotidiano. Esse vídeo aqui está sendo um estímulo intelectual, um estímulo existencial, psicológico, está fazendo você refletir acerca dessas questões. Se você clicou aqui é porque você se interessa nesse assunto, você quer parar de mexer no celular, você está incomodado com a sua ansiedade. Ah, verdade. Ansiedade. Tem que começar por aqui, por que eu fui pra cá? Tô doido. Enfim, tudo se conecta, não tem um ponto de partida, você entendeu, né? Bom, vamos lá. Eu tava falando, tudo é estímulo, cultura do homem e vice-versa. Tá, então isso aqui fala sobre a nossa formação da nossa identidade. Isso vai ser importante mais pra frente. Por enquanto, vamos falar da relação ansiedade e tecnologia, já que a gente já viu que na cultura existiram diferentes culturas ao longo da história, certo? E aí a reflexão muito legal que eu gostaria de fazer aqui no vídeo, uma das, né? Existe uma cultura certa ou errada? A gente tá certo por acreditar no capitalismo, na educação, no governo, e quem mora em terras indígenas tá errado por acreditar na própria cultura, nos valores, nas crenças deles, sabe? Os esquimós, população, sei lá, acabou minhas ideias. Essas sociedades mais afastadas da cidade grande, elas têm da sua própria cultura, estão certas ou erradas? Cara, não tem como definir. Se você me falar, não, a gente tá certo por acreditar que o dinheiro é um pedaço de uma árvore morta que a gente dá valor, como moeda de troca. O crédito, papapá, a economia, explicar. Tá bom, faz sentido, dentro da nossa lógica que a gente mesmo criou. Agora, isso tá levando a gente a ter saúde e qualidade de vida? Assim, aí a pessoa vai falar de dados. A gente nunca viveu tanto, estamos tendo uma longa prosperidade.
Mas é uma vida feliz. Não que, ai, vamos morar no meio do mato. Uou! Não, não, não. Mas a gente tem que pegar o que há de melhor na nossa cultura, que é toda a questão da ciência, da tecnologia, ou seja, algo contraditório, né? Tem tanto a parte negativa, que é da ansiedade, quanto a parte positiva, que é a qualidade de vida, e isso faz parte da nossa cultura. Mas a gente tem que tomar cuidado com a parte negativa, que é essa ansiedade crônica. Pra eu falar logo desse tema, que tá me incomodando. Enrolei, tô enrolando. O que é ansiedade? A ansiedade é algo próprio da nossa cultura ou ela é intrínseca ao ser humano? Aquela acelerada no coração, aquele nervoso, aquela liberação de cortisol no seu sangue, aquele estado de alerta. A ansiedade, ela sempre existiu ao longo da história. Ela é uma reação biológica de luta ou fuga, certo? Se você analisar a história humana, você vai ver que a ansiedade se manifestava de diferentes formas. O que eu quero dizer com isso? O homem das cavernas, quando viu um arbusto se mexendo, ele ou avançava com uma lança para cima do arbusto ou saía correndo dele para proteger a sua própria vida com medo de que fosse um lindo leãozinho que ia comer ele vivo. Certo? E avançando um pouco mais, com a gente deixando de ser nômade, se estabelecendo em um território, fazendeiros, por exemplo. Quando eles percebiam que ia chover, quando eles percebiam que ia ter um período longo de seca, o cara ficava super preocupado, ficava ansioso, porque eu não vou ter o que comer, irei morrer de fome, e agora? Minha família inteira vai morrer. É uma ansiedade diferente da que a gente tem hoje. Era uma ansiedade mais pontuada, podemos dizer assim. Eram casos mais isolados. A gente não tinha um estado de alerta constante devido aos gatilhos da tecnologia. Ah, por que você tá falando que a tecnologia dá gatilho? É algo meio do senso comum, mas eu vou tentar explicar aqui. Você tá assistindo esse vídeo aqui pelo seu celular, seu computador, televisão, tablet, mais alguma coisa que eu esqueci, telefone sem fio, sei lá. Isso tá te deixando ansioso? Não, eu espero que não. Mas a gente tá sendo bombardeado constantemente de informação. A gente ligar a TV do jornal e ver um monte de tragédia. O que isso faz com a nossa cabeça, sabe? Isso deixa a gente sempre nesse estado de luta ou fuga. Que as redes sociais, o algoritmo é moldado assim. A IA vindo acabar com o mundo, aquecimento global, um monte de guerra. E aí eu pergunto, o que a gente pode fazer com isso? Aí a gente entra na questão da linguagem. Eu vou entrar nessa questão de igualdade aqui que eu fiz. Quero que vocês pensem no significado desses verbos. Mas antes, eu gostaria de falar dessas três teorias aqui, desses três pensadores, pensamentos. Tanto faz. Tem o Michel Maffesoli, ele falando da pós-modernidade, que é bem interessante, ele é bem difícil de ler. Eu achei esses três aqui bem mais simples. Nossa, não, esquece. Falei que Nietzsche é legal de ler, não. Não faça isso. Dá trabalho. O Byung-Chul Han é bem acessível. O Bauman também. Sociedade do Cansaço. Tá, tu leu aí e tá se perguntando, Júlio, o que é Sociedade do Cansaço? É um livrinho escrito pelo Byung-Chul Han. Ele tem esse nome sul-coreano, mas uma curiosidade é que ele é alemão. Eu acho que ou ele é, tipo, naturalizado, ou ele tem descendência, alguma coisa assim. É legal pesquisar. Ele escreveu esse livro, Sociedade do Cansaço. É um ensaio filosófico onde ele se baseia nas ideias de Michel Foucault, alguns chamam de Foucault, que é como escreve, pra falar o quê? Antigamente, a gente vivia numa sociedade disciplinar. Presta atenção que isso vai se conectar com tudo isso daqui que eu falei já. A sociedade disciplinar era o quê? A gente ia pra escola, ia pro trabalho, e era uma estrutura de prisão mesmo, sabe? Tinha lá um chefe externo, esse detalhe é importante, um chefe externo, que ele mandava, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, pá, 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 pá. Uma sociedade regrada na disciplina, certo? Certo. Mas aí acabava ali às 8 horas de expediente, o que a gente fazia? A gente ia pra casa jogar bola com os amigos, ficar com a família, beber uma cerveja, ver um filme, sabe? Ou ver o que tava passando no... Meu Deus, bati no notebook aqui que tô gravando áudio. Ver o que tava passando na TV, só tinham 4 canais pra assistir também, né? Paradoxo da escolha, bem legal. E a gente fez uma transição da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho. Talvez essa palavra aqui seja a mais importante de tudo isso daqui. Ela é a causa principal de tudo isso daqui. Desempenho. Sociedade do desempenho. O
que é a sociedade do desempenho? Lembra da sociedade disciplinar, que tinha um chefe externo, uma pessoa mandando você fazer um monte de coisa? Agora esse chefe, ele tá na sua própria cabeça. Porque é você mesmo que fica se autocobrando para ser cada vez mais produtivo. Todo mundo sabe disso. Vamos chamar essa voz de produtividade de senhor produtividade. Porque é um fenômeno legal. Quando a gente dá nome para alguma coisa, aquilo perde o poder que aquilo tem sobre a gente. E é engraçado. O senhor produtividade. De onde ele veio? Do que ele se alimenta? O que ele procura? Por que ele existe? Faz sentido ele existir? Acho que essa é a pergunta mais importante. Essa voz dentro da nossa cabeça, baseado na nossa cultura aqui de hoje, faz sentido existir essa voz que manda a gente ler um monte de livro, um livro que levou 5 anos para ser escrito, para ser pesquisado, desenvolvido, sintetizado, a gente quer ler em uma semana, a gente quer estudar. Cara, milhares de anos de desenvolvimento de ciência humana em menos de 3 anos no ensino médio ou na formação escolar, na formação acadêmica, fundamental, básica. Não é nem no ensino médio também, não é nem no ensino superior, não. Ao longo de 10 anos a gente quer estudar milhares de anos de evolução da humanidade. Ah, mas as ciências modernas se desenvolveram nos últimos 300, 400, 500 anos. Desde lá, Galileu Galilei, Isaac Newton, beleza, é justo. Mas é muita coisa pra gente estudar sem o tempo de desenvolvimento cognitivo da identidade e do próprio cérebro. A gente deu estímulo para as crianças para elas aprenderem a pensar? Não. A gente ensinamos elas a memorizar coisas, a passar de ano, a colar na prova, sabe? Memorizar para a prova, não aprender a pensar. Logo, como que a gente quer estudar? Mas isso daí é papo para outro vídeo, perdão. Onde é que eu tava? Tava falando do desempenho. Sociedade disciplinar, sociedade do desempenho. Então, o senhor produtividade, ele é essa vozinha na nossa cabeça que faz a gente se cobrar. E aí tu para e pensa, por que eu tô me cobrando tanto? Ah, porque eu preciso ser bem-sucedido. Por que eu preciso ser bem-sucedido? Fica essa questão aí. Vou desenvolver ela mais pra frente. Modernidade líquida, de Zygmunt Bauman. Bem tão famoso quanto eu acho, né? Modernidade líquida. Por que é interessante falar disso? Porque antigamente, isso é bem legal também, a gente vivia num tradicionalismo extremo. Não de conservadorismo político, não é direita e esquerda, não. Eu tô falando de uma vida estruturada. Não sei se estamental é a palavra correta, porque eu acho que tem mais a ver com o Estado, né? Mas uma vida mais estruturada, mais sólida. É a antítese de líquido. Antítese? Pode ser. Contrário. Então, o que isso significa? Se você nascesse em uma família de padeiros, você morreria padeiro. Se você nascesse em uma família de fazendeiros, você morreria fazendeiro. Agora, isso há 100, 200 anos atrás. E todo o resto da história da humanidade. A gente tá vivendo pela primeira vez um período em que você pode nascer filho de um artista que vende arte na praia e se tornar astrofísico da NASA. Ou vice-versa. Seu pai pode ser astrofísico da NASA e você vende arte na praia. E tá tudo bem. A gente vive no maior período de liberdade no mundo, onde a nossa cultura, o que a gente aprende na nossa civilização, nas pessoas que você teve contato ali no seu grupinho social, na sua cidade, do seu bairro, não faz mais sentido nenhum, sabe? Meu, é muito estranho quando eu paro pra pensar que eu posso fazer uma ligação pra um cara no meio do Japão. O diâmetro da Terra é 12.600 km. 12.600 quilômetros. Ele está a, 12 mil metros de distância de mim. 12... Tá certo isso? 12 mil km. Tá certo, né? 12 mil km e 600. Eu confundi, tá vendo? Eu não sei física. Tenho que estudar mais. Acho que é 12.600 km. A distância de uma ponta a outra, diâmetro da Terra, enfim, não importa. A distância que o cara tá de mim, e eu consigo ligar pra ele e falar, se eu saber japonês ou inglês, né? Falar na maior naturalidade. Gente, isso é muito estranho. Eu estou segurando o microfone, que eu não faço a menor ideia de como captar áudio, olhando para uma câmera, conversando com vocês. Isso não faz sentido nenhum. Os gregos, eles tinham um negócio
que eles não utilizavam uma tecnologia sem que eles não conhecessem como ela funciona, porque eles tinham medo de ficar dependentes dela. Tipo, se aquela tecnologia deixasse de existir ou parasse de funcionar, desse defeito, e eles não soubessem arrumar, não soubessem como funciona, eles teriam ficado dependentes dela. E a gente trazendo isso pro dia de hoje me assusta muito. Porque eu não faço ideia como funciona isso daí que tá gravando. A luz ali, o LED eu entendo um pouquinho. Mas, cara, a internet são o quê? Ondas eletromagnéticas? O sistema de LED de uma TV? O painel de circuito? Ah, é claro, o cara da elerodinâmica, o cara que fez Senai entende. Certo. Mas toda a globalização, tecnologia, IA que a gente usa no nosso dia a dia, as redes sociais, a gente entende como funciona mesmo? Ah, a gente entende. Naquelas, né? Naquelas. Enfim, isso é algo muito importante a se pensar. E aí isso traz um negócio que a gente tem a maior possibilidade de liberdade no mundo, mas a gente tem a maior dissociação de identidade do mundo. Porque nunca se soube. Pera, essa frase é difícil que eu vou fazer agora. Nunca se soube tão pouco sobre quem nós somos. É? Porque a gente pode absorver todas as culturas do mundo. Eu posso ligar lá pro japonês, aprender sobre o Japão e falar, nossa, quero virar japonês. Não gostei de ter nascido brasileiro. Tá tudo bem. Vamos julgar? Ah, com certeza. Mas quanta gente não vai morar no exterior? Quanta gente não aprende outra língua, aprende outra cultura? E tá tudo bem. Porque não há certo e errado. Sabe? Essa tríade aqui resulta que não há verdade absoluta. Isso daqui tem nada a ver. Isso daqui exemplifica, isso daqui tá ligado diretamente, né? Perspectiva e mentalidade eu vou falar depois. Niilismo todo mundo conhece, é a crença em nada, é do famoso Rouba Brisa. Eu quero fazer um vídeo sobre Nietzshe, focando aprofundando nas ideias dele, né? Meu, quando o cara se vê numa sociedade que é feita pra ele ficar cansado, que o capitalismo lucra com a ansiedade dele, quando não há mais crença em nenhuma instituição, no governo, na família, na economia, em relacionamentos. E quando a pessoa olha pro universo e fala, nossa, nada faz sentido. O que acontece com a saúde e qualidade de vida dessa pessoa? Porque eu nunca conheci alguém que queira ser triste. Independente de não ter uma verdade absoluta, eu acho que toda cultura humana busca saúde e qualidade de vida. Todo indivíduo quer ser feliz. Ou eu tô errado? Essa eu acho que não dá pra contestar, sabe? Certo. Então, agora eu vou falar sobre a questão da linguagem, porque, ó, eu te apresentei todo esse cenário, certo? Agora eu vou falar da linguagem como antítese a essa saída aqui. Porque você olha, parece um sistema fechado. Você pode conhecer as regras do jogo, mas você ainda tá dentro dele. Não adianta você conhecer as regras do jogo se você não tem como sair. E a gente tá preso dentro dessa cultura, tá preso dentro dessa sociedade. Eu posso morar no meio do mato, mas eu não vou mesmo fazer isso. Não vou. Eu gosto dos confortos. Eu consigo sobreviver muito. Estou mais adaptado a sobreviver em sociedade do que em não sociedade, né? Eu posso ir no mercado comprar minha comida se eu trabalhar. Agora na selva eu vou ter que caçar meu próprio alimento e eu não tô no porte físico pra isso. Enfim. Por que eu coloquei a palavra linguagem aqui? Porque foi a melhor que eu achei, sinceramente. Eu coloquei linguagem no sentido da gente pensar no significado da palavra. Esse vai ser um exercício muito legal aqui que eu vou fazer com vocês. Ó, desempenho em contraste em relação com presença. Vamos falar de presença um pouquinho mais depois. Eu quero que vocês foquem aqui, nessa partezinha aqui do quadro. Produzir é igual a existir? Não me responda. Eu quero que você pense no significado das duas palavras. Eu vou falar agora o pensamento, o raciocínio que eu construí, mas eu gostaria, sinceramente, que você pausasse o vídeo e pensasse. Produzir é igual a existir? E me respondesse. Não tem como me falar, eu tô gravando isso daqui, você vai ver o negócio gravado, né? Mas você entendeu? Fala que você mesmo, sei lá. E esse sinalzinho aqui, pra quem não conhece, é pra repetir um termo que foi usado na linha de cima. Produzir é igual a viver? Tinha que ter um ponto de interrogação aqui, né? Imagina que um ponto de interrogação. Tipo, esse sinal de igualdade aqui é verdade? Quero que você pense no significado dos verbos, ok?
Vamos, bota a cabeça pra pensar. Pensou, não pensou? Você tá ficando mais inteligente? Você vai sair daqui menos burro hoje. Eu tô brincando. Tá. Qual que é o significado de produzir? Produzir a gente pode falar que é criar. Tipo, culinária, confeitaria. É uma produção, uma criação. Sim. Mas eu quero falar mais sobre a ótica desse contexto aqui. Por quê? Sociedade do desempenho leva a gente a ter uma produção extrema. Porque o senhor produtividade, essa vozinha na nossa cabeça, ele tá sempre cobrando a gente. E por que ele tá cobrando a gente? Quem, quem deu o direito de um cara morar na minha cabeça? Sabe, de ter uma vozinha falando, não, estuda mais, lê mais, faça mais vídeos. Eu estou produzindo aqui. Gente, eu vou ser honesto. Isso daqui é uma produção. Estou sendo produtivo agora. Eu estou fazendo isso daqui pela voz na minha cabeça. Nossa, eu tô muito doido hoje. Tô fazendo esse vídeo como meio de me expressar pro mundo, falar sobre o que eu gosto, falar sobre o que eu acredito, me realizar na realidade, me afirmar na realidade, ou porque eu estou me cobrando de algo que eu nem sei do que eu procuro. Ah, porque eu quero ser bem-sucedido. Pra que você quer ser bem-sucedido? O que é ser bem-sucedido? Entendeu? Tá. Vamos falar que produzir é isso. Esse pensamento constante de ser cada vez mais produtivo. Certo? É igual a existir? Você pensou sobre existir? O que é existir? Não tem uma resposta certa, mas existir pra mim é se afirmar na realidade. Aquilo que você faz, aquele conjunto de ações, pensamentos, emoções, sentimentos que você toma e te fazem feliz, sabe? Você fala: "Oi, mundo, esse sou eu, essa é a minha identidade e eu tô vivo". Isso pra mim é existir. Então, quando a gente pensa em produzir, no sentido do senhor produtividade, em existir, de se afirmar na realidade, produzir é igual a existir? Não, né? Então, tinha que ter, um sinalzinho. Minhas canetas estão ali na mesa, eu não vou pegar. Tô com sede, inclusive, eu quero beber água. Meu cachorro tá dormindo aqui do lado. Eu gostaria muito que ele pegasse um copo de água pra mim, mas eu tenho certeza que ele não vai. Eu já tentei ensinar. E aí, produzir é igual a viver? A gente já pensou sobre o que é produzir. Senhor produtividade. Ah, tem que fazer isso pra ser bem sucedido, porque a vida é uma competição, a vida é uma maratona, babá. Capitalismo. Tô brincando. Ou não também. É igual a viver? Não, né? Fala que não, por favor. Tô confiando em você. Aí você fala, Júlio, mas o que é viver? Eu não sei. Tô brincando. Eu não sei mesmo. Isso daqui é algo. É uma das coisas mais subjetivas. Qual que é o sentido da vida? Não tem resposta certa, não tem resposta errada. Cada um vai falar o que acha baseado na sua própria cultura, na sua visão de mundo, nos estímulos que recebeu, na sua identidade que eu tô tampando, porque minhas costas estão doendo. E é legal essa pose. Enfim. Cara, sociedade do cansaço, modernidade líquida, niilismo. O que é viver? Eu não sei. Mas, se a gente for analisar sobre a ótica da ansiedade crônica que a gente vive hoje, da tecnologia, da história, da pós-modernidade, que é o tempo que a gente vive, da nossa cultura, o que é viver? Pra mim, sob essa ótica, porque a gente sempre, quando vai responder algo subjetivo, tem que analisar aquilo a partir de determinado ponto de vista. Eu tenho que escolher uma ótica para poder analisar algo subjetivo, correto? É, parece difícil, mas é bem simples. Ou não. É simples, não parece difícil. Sei lá. Resumindo, isso daqui, o que é viver? É uma pergunta aberta. Mas, se eu analisar uma pergunta aberta sobre um sistema fechado, eu consigo dar uma resposta decente. É tipo falar o que é arte. Eu não consigo te explicar o que é arte. Arte é tudo ao mesmo tempo também, não é nada, um monte de contradições, é um monte de expressão artística, política, cultural, social, filosófica. Mas, a partir de determinado ponto de vista, a gente pode. Tá, vocês já entenderam, né? Eu espero que sim. Enfim, o que é viver nessa ótica? Eu acho que é fazer as suas próprias escolhas, sabe? Tipo, o homem é um animal de hábitos, frase de Charles Dickens, romancista inglês. A gente foi criado o hábito de ficar dependente da tecnologia, de ter gatilhos, de ficar sempre nessa ansiedade.
E tinha que ter uma seta aqui direto pra perspectiva, porque é disso que eu vou falar agora. Agora eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu tô falando. Tipo, tá ouvindo esse silêncio? Não sei como tá aí na sua casa, no seu ambiente que você tá ouvindo esse vídeo, mas parede. Tipo, presta atenção. Tira os olhos de mim agora. Pronto, é isso. Tira os olhos de mim agora. Olha ao seu redor. Sabe? Tipo, olha pros móveis aí. Olha pra qualquer outro lugar, pro teto, pro chão. E tenha uma perspectiva real do mundo real. E não dessa vida imaginária que a gente construiu que leva a gente a ficar ansioso demais. Pausa o vídeo agora. Dá uma boa olhada no seu ambiente. Perceba as coisas que você nunca percebeu antes. A efemeridade, a subjetividade, ou a vida ser o que ela é. Olhar pra janela, olhar pro céu, olhar pros próprios móveis, as roupas que você tá usando no seu próprio corpo. O palpável, o real, o material. Isso é muito doido. O físico, o que realmente existe. Não esse monte de tela. Não olha pra mim. Olha para as coisas em sua volta, para os livros, para as cadeiras, as mesas, a sua cama, não sei. Espero que você não esteja vendo isso no ônibus, senão eu vou dar muita risada. Enfim, isso é ter perspectiva. Entender que a gente não é obrigado a viver nessa cultura da sociedade do desempenho. A gente viver super acelerado, super ansioso, se cobrando. A gente não precisa disso. O mundo que existe é o mundo real. É história. Sabe? Essa perspectiva é uma perspectiva histórica do mundo real. O que existe é eu e você e o mundo. A tecnologia é a gente que criou. A gente não pode deixar que ela influencie tanto negativamente assim na gente. Meu, quantos aspectos positivos existem dela? Sabe? Eu tô utilizando dela para falar com você aqui agora. Isso é, nossa, incrível. Mas eu não posso deixar de colocar todas as questões negativas também. Porque a gente procura saúde e qualidade de vida, é o que a gente quer aqui nesse vídeo. Certo? E a ansiedade crônica não é muito bom pra isso. Certo? A questão da mentalidade, se você for uma pessoa curiosa, sinto muito, você vai ter que esperar até o final do vídeo. Bom, deixa eu ver. O homem é um animal de hábitos. Então, agora que a gente falou dessa questão da perspectiva, o que é viver? Vamos dar alguns exemplos? Ler um livro. Já falei do livro demorar 5 anos pra ser escrito, certo? Por que que você vai querer ler ele com desempenho? Você não pode, tipo, ler ele pra talvez aprender o que ele fala, sabe? Esse livro aqui do Sapiens, não lembro se nessa gravação, nesse take eu já mostrei, acho que eu mostrei, né? Cara, uma obra com as suas 400, 500 páginas, sei lá. Eu li ele quando eu tinha 13 anos. Eu lembro de bastante coisa. Esqueci 50%, vai. E quantos anos o Harari não demorou pra escrever? E é uma obra-prima. Tipo. Ah, tem gente que fala que é simples. Tudo bem, pode ser simples. Mas é uma ótima abertura pra quem tá iniciando nesses estudos. Nessas reflexões, nesses questionamentos. Concorda? Não sei se vocês já conhecem. Enfim. É bem famoso. Pra que eu vou ler uma obra que demorou tanto tempo pra ser escrita, tão densa intelectualmente, com um nível cognitivo, um esforço cognitivo tão alto que o cara levou pra fazer? Pra querer ler em uma semana isso? Querer ler em 3 dias, 2 dias, um dia? É totalmente inconcebível, sabe? Tipo, o meu cérebro não foi feito pra absorver tanto conteúdo, pra maturar tantas ideias complexas, como ideia de crédito, como ideia do sincretismo religioso, como a ideia do nomadismo, da economia, do desenvolvimento da sociedade, feudalismo, etc. Mercantilismo, fui lembrando do livro agora. Enfim. Cultura é um negócio difícil. Não dá pra querer ter desempenho rápido. Aprender demora. Não que é difícil. Matemática e física é difícil. Como eu esquecendo do diâmetro da Terra. Cara, é 12.600 km. Certeza absoluta. Estudar. A mesma coisa. Ciência demorou de ser construída. Porque a gente vai querer aprender tudo um dia antes da prova.
Música. Eu gosto de compor poemas e tocar violão. Transformar eles em música no violão. Por que eu vou pegar algo que eu gosto, que faz eu me afirmar na realidade, que faz algo eu me sentir vivo, e falar, vou compor tantos poemas por semana. Vou fazer tantas músicas por semana. Eu quero viver disso? Não. Então eu posso deixar assim. E aí a gente entra na necessidade e no desejo. Tem coisas que a gente precisa fazer e tem coisas que a gente quer fazer. Aqui é o que nos afirma na realidade e aqui é o que a gente precisa. Ah, Júlio, tudo isso aqui que você tá falando, se aplica pro cara que pega o busão lotado às 5 da manhã? Olha, eu acho que sim, porque os hábitos que a gente construiu, isso daqui tudo tá presente no nosso inconsciente, sabe? Ele vai pegar pra, tipo, ele vai trabalhar lá 12 horas por dia, ganhar um salário mínimo pra não sei o quê. E a mãe com um monte de filho pra criar. É mãe solteira, né? Mas, gente, isso daqui impacta na saúde mental de cada um, independente de quem a pessoa seja. Porque todo mundo já se viu perdido no meio disso daqui. Se você clicou nesse vídeo é porque você se incomoda com essa questão, porque isso fala dentro de você. Isso tem a ver com a sua identidade. Você tá procurando, talvez, a sua identidade, se entender assim no mundo. Ou não também. Sei lá. Tivemos um pequeno corte, porque os últimos 10 minutos da gravação não coube no armazenamento do celular. E se vocês olharem bem, trocou um pouquinho a câmera, porque eu tive que tirar o celular e botar, enfim. Eu adicionei a questão das expectativas e frustrações e eu estava falando sobre jogar. Tinha parado aqui, minuto 35 da gravação. Bom, continuando aqui, depois eu vou falar disso daqui que eu coloquei, porque foi o que me veio depois que eu acabei de gravar o vídeo. Estava pensando sobre, falei, nossa, é muito interessante como tudo isso aqui conversa com isso daqui. Voltando na questão do descanso, lazer. Eu gostaria de trazer a seguinte questão para vocês. Você descansa porque você gosta do ato de descansar ou você descansa para poder produzir mais, sabe? Aí você pensa, pô, Júlio, é uma resposta muito simples, óbvio que é a segunda opção. Óbvio que é a primeira opção. Eu descanso porque é divertido. Eu gosto de jogar videogame porque é divertido. Será mesmo? Será que inconscientemente a gente não vive na segunda? A gente não descansa para poder fazer outras coisas? Para poder executar outras coisas? Tipo, a gente tem a atividade do descanso como meio de poder realizar outras atividades, sempre focadas no desempenho. Então, a gente escolhe mesmo descansar? Tipo, a gente escolhe mesmo sentar e parar pra assistir uma série e desfrutar daquela experiência, sabe? Se realizar nela? Ou a gente só tá ali pra tentar suprir alguma coisa mais interna, pra tentar voltar a ser mais produtivo depois, pra resfriar a máquina, pra acelerar depois o motor que esquentou e tem que esfriar? A gente não pode fazer simplesmente algo porque a gente gosta. Essa questão do lazer é muito importante, porque a gente não faz mais nada por fazer. Lazer e fazer. Ficou um jogo de palavras legal, enfim. A gente não faz mais nada por fazer. Isso daqui é ser produtivo. Não sei se na gravação passada eu já falei, mas vou falar agora de novo, porque é muito importante. Isso daqui, cara, eu tô sendo produtivo. Não posso negar, sabe? A questão é... Pô, eu perdi 40 minutos de gravação. Essa é a terceira vez que eu tô gravando já, mano. A primeira vez que eu gravei 40 minutos, perdi. Eu não vou me frustrar, porque eu tô fazendo isso daqui me realizando, sabe? Eu amo falar sobre isso daqui. Mesmo que a questão da produção, que não é sinônimo de viver, é uma parte de viver, tenha dado errado. Eu não me frustro tanto. Expectativas e frustrações. Porque quando a gente coloca o nosso foco na presença e não no desempenho, cara, eu perdi uma gravação de 40 minutos. Isso é frustrante. Muito frustrante. Mas eu tô pensando, pô, cara, é a terceira vez que eu tô falando isso daqui. E eu tô aprendendo tanto sobre o meu próprio pensamento, eu tô explicando melhor, tô melhorando a minha didática. Encontro novas analogias pra fazer, novas coisas pra falar. E eu acho isso tudo muito interessante. Aí você fala, pô, você perdeu 40 minutos. Não perdi 40 minutos. Eu investi 40 minutos onde eu não consegui produzir. Mas aí depois eu gravei mais 40 e aqui eu vou gravar os últimos 10 minutos que faltam do vídeo. Eu acho que eu não falei sobre manipulação também, porque eu lembro que ficou mais pro finalzinho, nem sobre multitarefa. Então eu vou falar sobre esses dois, finalizar falando sobre mentalidade. Perdão pela quebra na narrativa do vídeo, mas acontece, faz parte.
Eu poderia me frustrar, falando, perdi 40 minutos de gravação. Ou perdi os últimos 10 minutos, porque essa era a segunda vez que eu tava gravando. Ou eu posso vir aqui e gravar de novo, como eu tô fazendo. Enfim, pra vocês é uma coisa só, né? Só pra saber que há um background, né? Então, se a gente não foca nessa cultura de sempre estar focado em produzir, sempre estar focado em ter esse desempenho, cara, tu é muito mais realizado, porque você faz as coisas com outros olhos. Você lê com outros olhos, você estuda com outros olhos, você faz seus hobbies com outros olhos, entende? Isso é muito importante. Porque mesmo que, eu não acredito que nada faz sentido, as instituições, relacionamentos, tudo foi pro buraco, tudo é efêmero, é trágico. Beleza, mas a gente. É um fato, é o que a gente construiu, é o que é na sociedade, mas a gente pode olhar com outra perspectiva, pode olhar com outra mentalidade. Vou falar sobre mentalidade mais pra frente. Bom, falando sobre multitarefa e manipulação pra acabar logo o vídeo que vocês estão cansados de me ouvir falar. Eu jurava que ia dar 10 minutos de vídeo, deu 40. É uma aula de faculdade. Enfim, multitarefas. Por que eu coloquei isso daqui? Não sei se eu já falei, mas o Byung-Chul Han, ele repreende a multitarefa no seu livro, porque ele fala que a multitarefa é o que tá deixando a gente ler da cuca. E ontem eu fui fazer a thumbnail do vídeo, aquela lá do cara caindo no celular, enquanto eu jantava e assistia uma aula do professor Rafael Falcon sobre gramática lá, sobre educação. Meu Deus, 3 coisas ao mesmo tempo. Só que eu não fiz por hábito. Tipo, eu não fiz no automático, eu fiz por escolha. Eu estava num momento criativo em que eu precisava me alimentar, precisava jantar, e eu tava muito afim de ver a aula do Rafael. Rafael Falcon, etc. Porque eu acho muito interessante. Fiz as 3 coisas ao mesmo tempo. Se eu tivesse feito cada uma individualmente, elas tendo uma qualidade melhor, olha, não posso falar com certeza, porque eu absorvi o conteúdo do vídeo, consegui fazer uma thumbnail muito legal e comer comida. O mais dramático, o mais polêmico, eu acho que é a questão da comida. Seria muito mais efetivo. Efetivo não. Muito mais benéfico pra minha saúde, pra minha qualidade de vida, se eu tivesse sentado ali na mesa da sala e tivesse comido, assistindo alguma coisa na TV ou com algum familiar meu. Muito melhor pra minha saúde física e mental. Então entra. Então entra essa questão aí, né? Tipo, mas a partir do momento que eu estou escolhendo fazer isso e não seguindo um hábito, fica a se pensar sobre. Então não faça multitarefas por hábito, nem por escolha. Fica aí de exemplo, minha própria tragédia. E, por fim, manipulação, pra acabar o vídeo. Tudo isso daqui é o capitalismo, as instituições falhas, a crença no nada, a tecnologia, a ansiedade. O capitalismo lucra com a nossa ansiedade. Ponto. Sabe? Não dá pra negar que não. Tudo isso é fruto de uma grande manipulação das big techs e do governo. Olha, dá pra falar que sim, dá pra falar que não. Por que dá pra falar que sim? Porque é óbvio, sabe? As IAs vão controlar o algoritmo das redes sociais. Elas influenciam a decisão política, sabe? Porque elas estão dentro das redes sugerindo conteúdo que mais vai pro seu espectro político. Cara, é complicado. E aí eu penso, quanto disso muda naquela perspectiva que eu tinha comentado, na perspectiva histórica. Quanto que isso muda a perspectiva histórica? Porque há um mundo real, você, um ambiente sem tela, sem microfone, sem câmera, há um mundo real sem tecnologia. Mas quanto dessa tecnologia impacta no mundo real? Quanto dessa tecnologia manipula a realidade? Sabe? Se não existisse 50 anos atrás, quanto dessa tecnologia de hoje faria diferença 50 anos atrás? Porque faz diferença hoje. Não dá pra negar que não, sabe? Essa pós-modernidade que a gente vive. Tem seus aspectos positivos? Com certeza, né? A liberdade reflete na identidade de você poder ser o que você quiser. A questão da qualidade de vida, a tecnologia, a segurança... Não, segurança não. A gente mora no condomínio, é melhor do que viver no meio do mato, mas aí tem violência das ruas. Ai, são muitas questões. Tudo que você ganha um negócio, você perde no outro. A cultura é um eterno dilema. Existir é um eterno dilema. Tá um barulho estranho na parede? É o cabo de água, enfim.
Terminei manipulação, mentalidade. Eu não gosto desse discurso, pra fechar o vídeo, eu não gosto desse discurso de esse vídeo vai mudar a sua vida. Cara, eu não sou, não sou dramático nesse ponto. Eu não quero te fazer mudar de pensamento, não quero te convencer de nada. Só tô apresentando a minha visão de mundo. E eu acho que pode ser interessante, pode te ajudar a ter uma vida com mais saúde, mais qualidade de vida. A gente pensar sobre esse tema na perspectiva de tudo isso daqui, entende? Não vou falar, não, porque esse é o vídeo mais importante da sua vida, não, porque vai mudar sua visão de mundo. Talvez não. Tá tudo bem. Eu só quero falar que, na minha opinião, e é minha, a gente parar de encarar produzir como igual a viver é uma das possíveis soluções, não a única solução, para a nossa ansiedade. Entendeu? Para um problema multifatorial como a cultura, que se desdobra em várias faces, e a única coisa que a gente sabe é que não há verdade absoluta, para um problema multifatorial, a gente tem que aplicar múltiplas soluções ao mesmo tempo. Eu aqui nesse vídeo só trouxe uma solução, que é produzir é diferente de viver. Isso é verdade? Acho que é. Baseado no que eu falei, né? Se a gente for definir pela linguagem verbo produzir, verbo viver, baseado nessa ótica, lembra que eu tinha dito? A gente chega que produzir é diferente de viver. E que é a síntese de todo o vídeo. Se eu tivesse que falar só uma coisa, produzir é diferente de viver. Pra você guardar isso na sua mentalidade. Por que eu tinha falado, esse vídeo que vai mudar a sua vida? Não. Mas se eu pudesse falar, guarda alguma coisa, guarda isso. Quando vier o senhor produtividade falar na sua cabeça, você fala, mano, por que eu tô tão preocupado em ser produtivo? Sabe? Você não precisa disso pra viver. Porque a cultura é algo multifacetado. Que não há verdade absoluta. E eu espero que eu não esteja esquecendo de nada. Deixa eu ver. Mano, é esse daí. Ficou legal, ficou bom. Bom, eu vou agora me abaixar para quem quiser tirar um print aí do quadro. Sei lá. Ai, meu Deus. Caí no chão. Eu tô bem. Não tô não. Quebrei as pernas. Enfim, essa foi a aulinha sobre ansiedade crônica no século XXI, baseado na pós-modernidade, na tecnologia e na perspectiva histórica da nossa cultura que a gente construiu. Muito obrigado a quem assistiu. Não há verdades absolutas e todos vamos morrer, tô brincando. Guardem que produzir é diferente de viver, a fórmula para a próxima aula. E é isso. Façam suas próprias escolhas, não sigam os hábitos que a sociedade colocou na nossa cabeça, sabe? Principalmente se você é mais novo, igual eu. Tenho 17. E tô no ensino médio, pra quem tem curiosidade. Muito obrigado por assistirem. Assistirem? Tá certa a conjugação desse verbo? Muito obrigado por assistirem. Muito obrigado por assistirem. Tá certo, né? Muito obrigado por assistir. Eu tô falando com vocês no plural. Muito obrigado por assistirem. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.